Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 19 ao versículo 30. Diz assim a santa e inerrante palavra do Senhor. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou a Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Vamos orar novamente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos com a Tua palavra aberta, desvenda os nossos olhos, Pai. Use o Teu Santo Espírito, Pai, para falar conosco, Pai, para nos instruir na Tua palavra, Pai, para sermos transformados e conformados à Tua palavra, Senhor. Fica conosco, Pai, abre nossa mente e nosso coração para que seja um terreno fértil para a Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema do sermão desta manhã é Efeitos da pregação do genuíno Evangelho. Efeitos da pregação do genuíno Evangelho. E aqui nós vamos tirar desse texto que nós acabamos de ler nesta manhã, nós vamos tirar 3 lições sobre quais são os efeitos que a pregação do genuíno Evangelho produz. Nesse texto que nós lemos nesta manhã, nós temos aqui o relato do surgimento da igreja em Antioquia. E Antioquia fica na Síria, na atual Síria hoje, né? E ela tinha uma comunidade, lá existia uma comunidade muito grande de judeus e muitas sinagogas ali naquela cidade. Nessa época, calcula-se que Antioquia deveria ter entre 300 e 500 mil habitantes. Ela era a 3ª cidade do Império Romano em importância. O fato de que surgiu uma igreja de gentios ali em Antioquia é um fato significativo para o avanço do evangelho entre as nações. E segue aquilo que Cristo predisse aos seus discípulos. Falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, começando na Judéia, Samaria e até aos confins do mundo. E ali está sendo expandido o evangelho. O evangelho sai das circunferência de Judá, da Judéia, de Samaria, e agora ele vai se expandindo e chega até Antioquia. Então hoje nós vamos ver como é que essa igreja nasceu, e depois do seu estabelecimento, e por fim a prova da demonstração de amor que ela manifestou para com os crentes da Judéia. O amor e as boas obras são uma evidência, ou são algumas das evidências da verdadeira conversão, e eles demonstraram isso. Nosso primeiro ponto, então, nesta manhã, meus irmãos, é que a pregação do genuíno Evangelho de Deus produz conversão. E ali é um fato interessante, porque se nós voltarmos
o versículo 19 vai nos dizer: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. E que tribulação era essa que sobreveio a Estevão? Isso está no capítulo de número 8. Estevão, no final do capítulo 7, é morto. E aí a igreja começa a vir a primeira perseguição à igreja no capítulo 8, no início do capítulo 8, diz que começa a vir a primeira perseguição. Então, os discípulos são dispersos pelo mundo. E eles começam a subir, a ir ao norte. E eles começam, então, vão até a Fenícia, que hoje é o atual Líbano. Vão a Chipre, que está no Mediterrâneo, que é uma ilha no Mediterrâneo, e chegam até a Antioquia. Mas os primeiros que foram dispersos, eles pregavam o evangelho somente aos judeus. Eles ainda tinham a visão de que o evangelho era somente para os judeus. Eles não pregavam a outras etnias, eles pregavam única e exclusivamente aos judeus. Então eles chegam a Fenícia, chegam a Chipre e começam a evangelizar aos judeus que ali haviam. E parte depois desses judeus evangelizados nessas cidades se dirigem a Antioquia. E ali eles começam a pregar não somente aos judeus, mas também aos gregos que ali residiam em Antioquia. E nós temos, então, e aqui a palavra, e o texto que nós lemos, no versículo 21, vai nos dizer que a mão do Senhor estava com eles. Esses judeus que partiram e começaram a evangelizar. E por obra do Espírito Santo, muitos se converteram ao Senhor. Então, o evangelho começou entre os judeus, e depois os judeus pregando também aos que não eram judeus, aos gregos. Aquela perseguição que levantou contra Estevão, que nós, como eu falei no final do capítulo 7, início do capítulo 8, fez com que os crentes se dispersassem para o norte. E ali, depois que esse evangelho chega a Antioquia, e ele começa a haver conversões em Antioquia, essa notícia chega aos discípulos que estavam em Jerusalém. E eles mandam Barnabé até Antioquia para ver o que estava acontecendo lá. Tal qual nós vimos no domingo passado, que Pedro, a igreja de Jerusalém, chama Pedro para entender o que tinha acontecido, porque Pedro estava em casa de um homem que não era judeu, ele estava na casa de Cornélio, um centurião, ali em Cesareia. A igreja então chama Pedro para entender o que estava acontecendo, porque ele estava comendo com homens que não eram judeus. Da mesma maneira, eles mandam Barnabé até Chipre para entender o que estava acontecendo ali, que muitas pessoas que não eram judeus estavam se convertendo. Então acontece que esses missionários anônimos, que são esses que foram os primeiros evangelizados, judeus, repito, de Chipre, da Fenícia, que foram a Antioquia, eles estavam agora em Antioquia. Nós não sabemos como eles vieram a entender que o evangelho era também para os gregos, e não somente para os judeus. Lucas não nos explica aqui por que eles também começaram a pregar aos não-judeus. É obra do Espírito Santo. E a razão nós não somos informados. O que importa é que os moradores não-judeus de lá ouviram o evangelho e muitos se converteram ao Senhor. Seguindo o relato aqui no versículo 21, a mão do Senhor estava com eles e muitos crentes se converteram ao Senhor.
uma multidão desses gregos, desses moradores não judeus, creu na pregação desses crentes que para lá foram e se converteram. E a causa, Lucas nos diz aqui no versículo 21, era que a mão do Senhor estava com ele. Temos aqui o uso de uma linguagem antropomórfica, ou seja, é uma linguagem que se refere a Deus como se Deus fosse um homem. Nós sabemos que Deus não tem mão, Deus não tem olho, Deus não tem pé, mas a maneira de se referir ao poder do Senhor. E foi isso que converteu aqueles gentios em Antioquia. O poder de Deus através da pregação do Evangelho. Os homens que pregavam, mas o poder, os homens eram que pregavam, mas o poder para converter era do Senhor. A boa mão do Senhor estava com aqueles evangelistas. E muitos, uma grande multidão, se converte ao Senhor. A igreja vai ganhar destaque na missão, a igreja que vai ganhar destaque na missão para com os gentios é a igreja de Antioquia. Isso é uma coisa interessante, irmãos. Até hoje, na Síria, e é um país hoje que, pelos relatos que nós temos vistos e ouvido, é um país que está numa guerra civil. Quase todo o seu território destruído. Mesmo assim, cristãos remanescentes na Síria hoje ajudam outras pessoas que passam por necessidade. Estava lendo sobre isso, fruto do evangelho pregado ali em Antioquia. E aqui nós aprendemos, meus irmãos, nesses primeiros versículos, do versículo 19 ao versículo 23, ao versículo 21, que o evangelho não faz acepção de pessoas. Se o evangelho não faz acepção de pessoas, nós também não devemos fazer acepção de pessoas. Os primeiros judeus entendiam que era só para os judeus a salvação. Mas ali nós temos o começo da pregação também para os gentios. Homens pregando o evangelho para aqueles que não eram judeus. Então, o evangelho não faz acepção de pessoas. É o poder do evangelho que transforma vidas. O meio ordinário para a conversão de pessoas é a pregação do evangelho. Então, nós devemos pregar o evangelho. Então, o primeiro efeito da pregação do genuíno evangelho é a conversão ao Senhor Jesus Cristo. E como decorrência disso vem a segunda característica, que é a mudança de vida, ou a conformação à imagem de Cristo. E como nós lemos no final do versículo 26, aqui em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Porque as pessoas viram ali a conformação desses cristãos à imagem de Cristo. Então vamos para o nosso segundo ponto, que é o evangelho produz também mudança de vida. A ideia de conversão é que você sai de um lugar para outro. Você se converte de uma coisa para uma outra coisa. Então eles abandonaram os seus deuses, abandonaram os seus costumes, a sua imoralidade e se voltaram para Deus, para o Deus verdadeiro. E através do seu Filho Jesus Cristo, em fé e em arrependimento. Nós lemos aqui do versículo 22 ao versículo 26. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé de Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo.
Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram chamados discípulos pela primeira vez, cristãos. Então aqui a notícia a respeito deles chega à igreja de Jerusalém e eles enviam Barnabé a Antioquia. E quando Barnabé chega a Antioquia e vê a graça de Deus sendo operada ali, ele fica alegre e ele exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Barnabé, como vai dizer aqui, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente vai acabar se unindo a Cristo pela pregação agora também de Barnabé. E depois Barnabé, como o texto nos informa, ele se encontra com Saulo e leva Saulo também para Antioquia. E por um ano ele e Saulo ficam pregando em Antioquia às pessoas que ali moravam. Então, nós lemos aqui no versículo 22 que a notícia do que tinha acontecido em Antioquia, do avivamento, chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém, particularmente aos apóstolos de Cristo, que haviam sido encarregados de liderar o nascimento da igreja, da fundação da igreja e a sua expansão pelo mundo todo. E isso foi uma coisa semelhante ao que Pedro havia relatado ter acontecido em Cesareia, com Cornélio e sua família. A igreja de Jerusalém tem notícia de que a mesma coisa aconteceu com Cornélio, está acontecendo em Antioquia. Então, da mesma forma como eles mandaram, ou da mesma forma como eles indagaram de Pedro para saber da veracidade do que havia acontecido, eles mandam Barnabé, que era de Chipre, para Antioquia, para ver o que estava ali acontecendo. É interessante que a igreja de Jerusalém manda Barnabé para lá. E Barnabé era de Chipre. E quem estava evangelizando em Antioquia? Judeus que haviam se convertido em Chipre. Chipre já havia uma grande comunidade judaica também naquela época. E muitos judeus que foram convertidos ali em Chipre foram para Antioquia pregar o evangelho. E a igreja então manda Barnabé, que era de Chipre, que conhecia então os seus compatriotas chipriotas, para ver o que estava ali em Antioquia. Então eles enviaram Barnabé de Jerusalém até Antioquia para saber o que estava acontecendo lá, o que os seus compatriotas estavam fazendo lá, pregando o evangelho para quem não era judeu. Lemos nos versículos 23 e 24 qual foi a reação de Barnabé quando ele chega em Antioquia. O versículo 23 vai nos dizer que quando ele chegou lá, ele viu a graça de Deus, isto é, ele percebeu que o que estava acontecendo em Antioquia era uma obra legítima do Espírito Santo, porque as conversões eram verdadeiras, e as conversões aconteciam pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Como já vimos, a mão do Senhor era a razão da conversão deles, e a mão do Senhor é o poder gracioso de Deus em converter pecadores, abrir o entendimento, iluminar o coração e atraí-los até Cristo. Barnabé viu que o que estava acontecendo ali em Antioquia era de fato uma obra genuína, era um avivamento legítimo. Pelo que Barnabé pôde perceber, ele viu ali a graça de Deus operando nos gregos e nos gentios que moravam em Antioquia. Essa é a primeira reação dele, e o texto também diz no versículo 23, que quando ele viu isso, ficou muito alegre, ficou muito feliz. Essa alegria de Barnabé é a alegria de todo crente verdadeiro. Deve ter, quando tem notícia de que a obra de Deus está se expandindo pelo mundo, que a obra de Deus está crescendo em algum lugar e através da pregação de alguma pessoa. Às vezes ficamos muito enciumados, porque a obra de Deus está sendo feita através de outras pessoas e que não somos nós.
E nós temos, muitas vezes, a reação de ficar com ciúmes, desacreditar daquele trabalho, porque não somos nós que estamos fazendo. Mas não foi isso que Barnabé fez. Ele ficou feliz em ver o crescimento do evangelho ali em Antioquia. O que Deus estava fazendo através daqueles missionários anônimos que pregavam ali em Antioquia. A terceira reação que Barnabé vai ter, o versículo 23 nos diz que ele exortava a todos que tinham crido, que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Não é à toa o nome, nós vamos ver o que significa o nome Barnabé, é filho da consolação. Ele é o filho da exortação, porque ele era um encorajador, tal como ele tinha sido com Saulo. Barnabé foi um apóstolo, um representante da igreja de Jerusalém, e ali ele viu a graça de Deus, se alegrou com aquilo, então usou os seus dons, usou suas habilidades e as suas capacidades para abençoar aquela igreja, exortando os irmãos a que eles permanecessem no Senhor. Permanecer em Cristo. Por que esse tipo de exortação? Porque a exortação, depois de ele se alegrar primeiramente com a conversão, ele vai exortar. Mas por que exortar? Para permanecer firme. Porque no primeiro século as pessoas podiam acreditar no Evangelho, e assim como nos nossos dias hoje, isso poderia ser um fogo de palha. O Senhor Jesus falou de pessoas assim na parábola do semeador, da semente que logo não suporta o calor, não suporta as chuvas, as dificuldades, e ela murcha. Então há sempre o risco de novos convertidos ou de pessoas que seguem a Cristo no impulso, sem pensar ou por mero emocionalismo, depois de um tempo abandonar a fé. Resultado é que elas se desviam logo depois. Portanto, a primeira coisa a se fazer com os novos convertidos é encorajá-los a permanecer firmes no Senhor, tirar as dúvidas deles, ajudá-los nas suas dificuldades, suportá-los quando são perseguidos ou estão enfrentando dificuldade na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Porque agora eles são crentes em Jesus e o cenário agora é diferente. Como nós lemos hoje na leitura de confissão de pecados, nós devemos inculcar isso não só nos nossos filhos, mas também em todo aquele novo convertido, no trabalho do discipulado, de trabalhar com ele, inculcando a palavra do Senhor. Então, os novos convertidos precisam de ajuda, e foi isso que Barnabé fez ali em Antioquia. No verso 24, Lucas diz que Barnabé era um homem bom, que quer dizer que ele tinha um coração aberto, com a mente aberta, era generoso e, portanto, estava acima do sentimento de alguns judeus que criam que o evangelho era apenas para os judeus. Tinham aquele nacionalismo ainda latente em si, achando que o evangelho era só para eles, e não se alegravam com a conversão dos gentios. Esses judeus que tinham esse nacionalismo, que tinham esse entendimento de que o evangelho era só para os judeus, eles não se alegravam com a conversão dos gentios. Mas Barnabé se alegrava com a conversão dos gentios. Na verdade, Barnabé estava disposto, por sua natureza dada por Deus, uma pessoa alegre, com um bom coração. Então ele se alegra com aqueles que estão se convertendo. E ele coopera com o trabalho ali em Antioquia. Além disso, ele era um homem cheio do Espírito Santo, isto é, o Espírito Santo dava discernimento espiritual para ele ver que aquela obra era uma obra de Deus. Lemos no final do versículo 24 que muita gente se uniu ao Senhor, ou seja, uma grande multidão tinha se convertido com os missionários judeus cristãos anônimos.
O resultado foi que a igreja cresceu ainda mais. Muita gente se uniu ao Senhor Jesus, que é uma definição belíssima do que é ser um crente, um cristão. É você estar unido ao Senhor Jesus pela fé. Você em Cristo e Cristo em você. Isso é ser um cristão. Em Antioquia foi estabelecido a identidade desse movimento que nós chamamos de cristianismo, porque foi lá em Antioquia, pela primeira vez, que os discípulos receberam o nome de cristãos. Ali nós recebemos o nosso nome. Foi de lá que, naquele movimento de avivamento que aconteceu em Antioquia. O nome cristão significa alguém que pertence a Cristo ou alguém que segue a Cristo. Provavelmente não foi dado por eles, cristãos convertidos, por esses judeus e gentios convertidos. Talvez até seja, e com certeza era, porque cristão é o diminutivo de Cristo, pequenos cristos eles chamavam. E pode ser provavelmente um motivo de zombaria dos gentios para com os cristãos que estavam se convertendo ali. Mas esse pessoal que pertence, eles falavam pejorativamente, com zombaria, esse pessoal que pertence a Cristo, aquele que morreu lá na terra deles, crucificado, muito provavelmente pela zombaria. Mas o interessante é que esse chamado, esse nome cristão pegou. Porque mesmo que tenha sido com o objetivo de escarnecer, de diminuir a cristandade ou os cristãos, ficou como homenagem, por assim dizer, ou um monumento àquilo que aqueles cristãos, aqueles discípulos de Jesus faziam. Porque os descrentes perceberam muito corretamente que a mensagem deles era sobre Cristo e que eles falavam o tempo todo de Cristo, por isso chamavam eles de cristãos. Não é interessante que não chamavam de qualquer outro nome, mas chamavam de cristãos? Porque eles falavam de Cristo, se pareciam com Cristo, ensinavam as coisas de Cristo, anunciavam a Cristo como o único Salvador. Tudo girava em torno da pessoa de Cristo Jesus. Por isso é que eles foram chamados de cristãos. Eles não foram chamados de presbiterianos, ou de batistas, ou de metodistas, ou de qualquer outra coisa. Mas eles foram chamados por aquilo que ficava evidente na vida deles, que era Cristo. Por isso que foram chamados de cristãos, ainda que talvez a princípio a ideia fosse de zombaria, não fosse de elogiar, mas de denegrir a igreja ali de Antioquia. E a igreja de Antioquia vai se firmar como a sede da missão aos gentios no período apostólico. Algumas aplicações para nós, meus irmãos. A sua vida, a nossa vida, reflete a Cristo. Os nossos atos, as nossas conversas, as nossas ações têm refletido a Cristo? Nós somos, de fato, temos tentado nos assemelhar a Cristo? As pessoas à nossa volta podem nos chamar de cristãos, não porque nós assim nos identificamos para eles, mas porque seguimos de fato a Cristo. Os cristãos de Antioquia eram chamados de cristãos porque se pareciam com Cristo, falavam de Cristo, viviam o Evangelho. Que nós assim também sejamos chamados de cristãos, não porque nós dizemos que somos cristãos, mas porque as pessoas de fora veem Cristo em nossa vida. Então nós vimos até agora que os efeitos da pregação do genuíno Evangelho são a conversão e a conformação a Cristo, a mudança de vida e conformação. Ali os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. E agora, no final do nosso texto, nós vamos ver o que o Evangelho produz também, que é auxílio aos necessitados. E nós vemos isso do versículo 27 ao versículo de número 30.
A terceira parte do relato de Lucas da igreja de Antioquia tem a ver com o amor da igreja demonstrado pela oferta que fizeram para os crentes da Judéia. Está do versículo 27 ao versículo 30. Na primeira parte, nós vimos como o evangelho é poderoso para a conversão, que a igreja que nasceu pelo trabalho missionário anônimo de cristãos que vieram da dispersão de Jerusalém. Depois nós vimos como o evangelho é a identidade do cristão. E agora nós vamos ver o reconhecimento do mundo de que tudo era a respeito de Deus, portanto o nome eram cristãos. E agora aqui do 27 ao 30, uma amostra de que a conversão deles foi genuína. A conversão dos crentes ali em Antioquia foi uma conversão genuína. Nós vemos que nos versículos 27 a 30, que naqueles dias alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E Ágabo dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E essa fome veio, de fato, nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles fizeram enviando essa ajuda mandaram ajuda aos presbíteros através de Barnabé e Saulo. O profeta falava quando tinha inspiração de Deus, quando o Espírito Santo tocava no coração deles. Aí ele então trazia uma palavra para a igreja. Mas fora disso, quem instruía a igreja eram os pastores e os mestres. Ágabo tinha vindo de Jerusalém para Antioquia, juntamente com outros profetas, como nos diz o versículo 27. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Provavelmente porque esses profetas itinerantes sabiam que em Antioquia tinha uma grande igreja e eles queriam servir a Deus ali com seus dons e guiados pelo Espírito Santo. Eles foram para Antioquia para ministrar ali. E quando Ágabo teve a oportunidade, num dos cultos, ele se levanta e profetiza a chegada de uma fome que seria sobre todo o mundo romano, todo mundo conhecido daquela época. Lucas nos diz aqui que ele estava falando pelo Espírito Santo, no versículo 28. E aqui, quando ele se levanta para falar, ele fala através do Espírito Santo. E aqui quando ele fala no mundo, não é todo o mundo, o planeta, mas o mundo do Novo Testamento, o mundo romano. E como eu já falei, e essa fome que Lucas predisse aqui, que Ágabo vai predizer aqui, ela veio nos dias do imperador Cláudio, como Lucas relata. Lucas acrescentou isso para confirmar a autenticidade de Ágabo como profeta de Deus. Durante o reinado de Cláudio como imperador, houve vários períodos de fome, mas houve um período em que a fome atingiu com dureza a Judéia, que foi entre 46 e 48 depois de Cristo, que é provavelmente sobre esta fome que Ágabo está profetizando. Mas o ponto de Lucas aqui é a reação da igreja de Antioquia quando soube que a fome chegou. A igreja de Antioquia levantou uma oferta. Cada irmão deu voluntariamente de acordo com as suas posses. E eles mandaram essa oferta para os crentes da Judéia através de Barnabé e Saulo. Por que eles escolheram os crentes da Judéia para enviar ajuda? Como eu falei, a fome veio em todo o Império Romano. E ali a igreja de Antioquia decide mandar para a Judéia a ajuda. Porque provavelmente eles sentiam-se gratos pelo fato de que eles foram evangelizados por irmãos que tinham vindo da Judéia de Jerusalém. Paulo, falando dessa oferta na sua segunda epístola aos Coríntios, diz que foi resultado da gratidão dos irmãos gentios de Antioquia pelos judeus que haviam trazido o evangelho a eles pela primeira vez. Os cristãos em Antioquia passam em um teste espiritual conclusivo, ao serem generosos para com os pobres. Sua generosidade para com os irmãos em Cristo, para com os irmãos em Cristo lá em Jerusalém, é sinal de que a graça de Deus está, de fato, operando neles com poder, como operou entre os cristãos em Jerusalém. Se nós formos lá no capítulo 4 de Atos, no versículo 33
vai falar: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, em todos eles havia abundante graça. E aqui eles também, tal qual os apóstolos davam testemunho, a fé dos cristãos de Antioquia também era evidenciada. A diferença é que a comunidade de Antioquia divide os seus recursos com gente de um lugar distante e possivelmente de uma outra etnia. Esse compartilhamento revela que a união da igreja em Cristo, onde era um coração e a mente de todos os crentes, agora transpõe divisas raciais e geográficas. Os cristãos não são ricos, os recursos são limitados. Mas a igreja cresce porque seus membros são ricos em cuidado e amor um para com os outros. A nossa confissão de fé, no seu capítulo 26, que trata sobre a comunhão dos santos, no seu parágrafo 2, vai dizer no final desse parágrafo: os santos são, pela profissão de fé, obrigados a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo respectivamente as suas necessidades e meios. Esta comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor. Então, a evidência da fé dos cristãos de Antioquia reflete na ajuda aos necessitados. Concluindo, meus irmãos, vimos hoje 3 respostas à genuína pregação do Evangelho. A primeira é a conversão através da pregação. Romanos 10, 14 vai nos dizer, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 10, versículo 14, vai nos dizer: como, porém, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele em quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? A pregação do genuíno Evangelho é o meio ordinário para a conversão. Não façamos distinção na hora do evangelismo. Paulo, nos versículos anteriores, nesse mesmo capítulo 10 de Romanos, ele vai falar: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sejamos, pois, irmãos, usados como instrumentos na propagação do genuíno Evangelho. Não o corrompamos para agradar aos ouvintes. Não adocemos o Evangelho, não mutilemos o Evangelho, não queiramos agradar aos outros quando pregamos o Evangelho. O Evangelho não é autoajuda, não é teologia da prosperidade, não é progressista como muitos querem hoje. O Evangelho é o Evangelho genuíno tem que levar o pecador ao arrependimento. O pecador tem que ficar consciente que está em pecado, que nele não há nada que possa conduzi-lo à salvação. Não são suas boas obras, não é o seu viver piedoso. O caminho para a salvação é Cristo. Cristo vai dizer, e João vai registrar no seu Evangelho, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Evangelho é Cristo. E o Evangelho é o poder para a conversão. Então o Evangelho conduz à conversão. O Evangelho precisa ser pregado. Que nós assim façamos, preguemos o Evangelho. Mas também um outro efeito do Evangelho é conformar as pessoas a Cristo. E nós vimos que o Evangelho deve nos levar à procura de uma vida em conformidade com Cristo. Devemos, pelas nossas ações, sermos reconhecidos como cristãos. Devemos refletir a luz de Cristo através da nossa vida. Como já falei, sermos de fato chamados de cristãos, não porque nós assim o dizemos, mas porque nós de fato pareçamos com Cristo. E o Evangelho também nos deve levar ao trabalho de misericórdia.
Devemos socorrer os nossos irmãos que passam por problemas. Tiago, na sua epístola, capítulo 2, versículos 14 a 26, Tiago vai falar: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém te dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo ao homem insensato de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vê como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A nossa fé tem que ser uma fé operosa. A nossa fé tem que refletir em cuidado uns para com os outros. Cristo, quando resume os mandamentos, ele vai resumir: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Um efeito do Evangelho é cuidar dos necessitados, cuidar daqueles nossos irmãos que passam por problemas. Nós vimos aqui no texto que acabamos de ler, em Tiago 14, 2,15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre deles vos dizer: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? A fé sem obras é morta. Nós devemos refletir a Cristo no cuidado para com os necessitados também. Foi isso que a igreja de Antioquia fez. Então nós vimos nessa manhã, meus irmãos, 3 aspectos da pregação do genuíno evangelho. A conversão, em primeiro lugar. A conformação com Cristo. Nossa vida deve transparecer agora o evangelho que nós acreditamos. E deve refletir em ajuda para com aqueles que estão passando por necessidade. Que Deus assim nos abençoe e que nós possamos, de fato, refletir tudo isso em nossa vida, refletir o verdadeiro Evangelho de Deus. Deus assim nos abençoe. Amém.